Então, vamos começar, né? A aula de hoje é uma aula sobre gráficos de mudanças de estado físico, tá ok? Essa aula basicamente é uma aula um pouco curta em termos de conteúdo, né? Mas assim, a gente vai tentar explorar ao máximo. Até porque antes de começar essa pandemia eu tinha dito a vocês que ia cair uma questão dessa na prova, né, gente? Então a gente vai praticá-la assim, através de 3 questões. Mas vamos logo aqui revisar algumas coisas que a gente já definiu em outras aulas. Sistemas materiais, né? A gente pode classificar esses sistemas em substância pura e uma mistura. Substância pura, ela pode se dividir em 2 tipos, né? Exemplo de uma substância pura logo, né? A gente pode falar aqui a água é um exemplo, álcool. A definição de substância pura é quando só há um componente presente, tá bem? Aí, por exemplo, vamos dizer que se eu misturar água mais álcool, já não é uma substância pura. Agora sim, a substância pura ela pode se dividir em 2 tipos, né? A simples, que é aqueles exemplos da aula anterior, por exemplo, gás hidrogênio, gás hélio, gás oxigênio e etc. E a composta, né? Que pode ser água, H2O, CO2 e etc. Aí qual a diferença? Notem aqui, ó, na substância simples você só tem um tipo de átomo para cada substância. No hidrogênio você só tem átomos de hidrogênio. No hélio só tem átomos de hélio. No oxigênio só tem átomos de oxigênio. Já a substância composta ela é composta por diferentes tipos de átomos. Aí veja, se a substância não for pura, né? Então ela vai ser uma mistura. E toda mistura é no mínimo 2 componentes, hein? 2 componentes, tá bem? Então veja, aí a mistura pode ser homogênea e heterogênea. A mistura homogênea, a olho nu você consegue diferenciar no mínimo 2 fases, né? Exemplo clássico, né? Água mais óleo, porque forma 2 fases. Mas, por exemplo, água, óleo e areia seriam quantas fases? 3 fases, né? Aí você tem a mistura heterogênea, aquela mistura que a olho nu você não consegue diferenciar as fases. Um exemplo que eu falo bastante, o leite. O leite é um exemplo de mistura heterogênea. E o leite é uma mistura de sais minerais, gordura, açúcares. Uma mistura mais fácil, água e sal de cozinha, né? Tá bem? É uma mistura heterogênea, porque se você pegar o sal de cozinha e misturar com a água, você não irá notar a olho nu diferença, né? A olho nu é quando você mesmo inspeciona com seus olhos, é a expressão olho nu. Aí veja, classificação da matéria, né? Você tem os sistemas homogêneos, porque assim, uma substância, mesmo sendo pura, ela pode ser um sistema homogêneo, né? Que é, por exemplo, água. A água pura você não consegue diferenciar nenhuma fase. Aí você pode ter um sistema homogêneo de uma fase, né? Exemplo, o leite. Aqui é mais uma revisão, viu, gente? E os sistemas heterogêneos, mistura de mais de uma fase, água e óleo, né? Água e óleo. Substâncias em mudança de estado. Por exemplo, ó, se você pegar um cubo de gelo e começar a fundi-lo, ou seja, no popular, como vocês dizem, derreter, você vai ver que vai ter água líquida, né? Vou desenhar aqui o cubo. Aí o cubo vai começar a formar água líquida ao seu redor, né? E na superfície, mas vai ficar
por certo tempo uma parte sólida, né, da água, que ainda é o cubo de gelo, até se transformar totalmente em água líquida, né? É isso que ele está falando aí. Aí veja, propriedades gerais, né, da matéria são as propriedades comuns. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu trocar aqui a opção de ponteiro. Quero marcador de texto. Pronto. Aí veja, propriedades gerais da matéria. As propriedades gerais são comuns a todos os materiais, né? Toda matéria vai ter uma propriedade geral, né? Aí um exemplo de propriedade geral: massa. Até onde a gente sabe, toda matéria possui massa. Apesar que na física moderna existem tipos de matéria que não possuem massa, mas isso não é um assunto para o ensino médio. Volume, né? É outra propriedade geral. Toda matéria tem o que? Apresenta volume. E só uma definição aqui, ó. Massa é a medida de inércia de um corpo, uma grandeza escalar, que mede a oposição que um corpo apresenta a mudanças de velocidade quando observado a partir de um referencial inercial, enquanto peso, aí veja, veja, a massa está correlacionado com o que? A tendência ou a resistência, né, de um corpo entrar em movimento. Já o peso está correlacionado com a atração gravitacional. Eu tenho atualmente 81 quilos. Essa é minha massa. Mas o meu peso depende muito do planeta Terra. Porque, por exemplo, se eu for para a Lua, o satélite Lua, o meu peso lá é diferente, porque a atração gravitacional que a Lua exerce sobre o meu corpo é diferente do que a Terra age, né, sobre o meu corpo. Então, peso é a atração gravitacional de um corpo com outro. O meu peso aqui não é 82 quilos. Tá correlato, tem que calcular. E vocês esse ano vão aprender a calcular isso em física. A inércia, né? Que essa inércia é uma propriedade geral da matéria. Considera um corpo não submetido à ação de forças ou submetido a um conjunto de forças resultante nula, né? Nesta condição, esse corpo não sofre variação de velocidade. Isso significa que o conceito de inércia está correlacionado com o quê? Correlacionado com a questão do corpo entrar ou não em movimento. O professor de física de vocês vai definir melhor, né? Impenetrabilidade, né? Isso é uma propriedade interessante. Na física, a impenetrabilidade é a quantidade da matéria pela qual dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Não é isso? Aí veja, tem a dureza também. Basicamente, a dureza pode ser avaliada a partir da capacidade de um material riscar o outro, né? Tem materiais que riscam um ao outro. Não ambos, mas vou dar um exemplo. Grafite. O grafite, veja que coisa interessante. A gente fala assim, o lápis, ele risca o papel. Mas não é não. Se o lápis riscasse o papel ia ser cortado. Assim como uma faca. Tá bem? Então, é o contrário. O papel que risca o lápis. Por isso que sai aquela mancha que a gente associa à escritura. Aí veja, propriedades funcionais, né? Que é outro tipo de propriedade. Agora já dependendo da classe química da substância. Isso aqui é mais uma definição, viu, gente? Sim, em termos de conhecimento. Aí veja, tem substâncias que são inflamáveis e tem substâncias que não são inflamáveis, né? Por exemplo, água. É complicado colocar fogo na água, né? Até onde eu sei, a água não entra em combustão. Mas gasolina já entra. Isso por quê? Depende da propriedade funcional. A gasolina é um hidrocarboneto, a água não é. Ácidos, né? Tem sabor azedo, isso é uma propriedade da função do ácido. Aí você está notando que nem toda matéria vai apresentar propriedade funcional, ou se apresentar, não é que nem toda matéria vai ter propriedade funcional, mas vão ser muito diferentes uma das outras, porque vai depender muito da classe, né, que ela tá. Sais fundidos, né,
conduzem corrente elétrica. Por exemplo, se você pegar sal de cozinha e conseguir fundi-lo, ou seja, passar do estado sólido para o estado líquido, essa mistura aí, essa substância vai conduzir corrente elétrica. Aí propriedades específicas, ó. Essa específica só é relativa à matéria, né? Em termos assim da substância. Ponto de fusão. Cada substância possui um ponto de fusão e um ponto de solidificação. Lembrando, né? Ponto de fusão é a temperatura na qual ocorre a passagem do estado sólido para o líquido. Solidificação é o contrário, né? Do líquido para o sólido. Aí tem o ponto de ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou gás. A liquefação vai depender, né? Aí se é um gás ou um vapor. No caso, a liquefação é a passagem do estado de gasoso para o estado líquido. Aí a densidade que a gente trabalhou na última aula. Cada corpo possui uma densidade ou massa específica e coeficiente de solubilidade. E coeficiente de solubilidade está correlacionado com o quanto uma substância pode ser ou não solúvel, né, na outra. Aí veja, aqui ó, gráficos de mudanças de estado físico. A gente vai estudar isso hoje, os estados físicos da matéria. Então assim, relembrando a aula anterior, né, gente? A gente tem os estados, ó, sólido, líquido e gasoso, tá bem? Aí veja, isso aqui é assunto da aula anterior, hein? Se vocês se lembram, deixa eu trocar aqui. Vocês se lembram que eu tinha o estado sólido, estado líquido, estado e gás, né? Então, ó, a fusão é a passagem, vou botar aqui F de fusão, é a passagem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. A gente tem o que? A gente tem a vaporização, né? E do gás para o líquido, você pode ter aí a liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, né? A gente vai ter o que? A solidificação. E a passagem, né, do estado de gás diretamente para o estado de sólido, desculpa aí, a gente vai chamar de ressublimação. E o contrário, ó, que é a passagem do estado sólido para o estado de gás, a gente vai afirmar que é a sublimação. Tá bem? Aí veja, aqui a gente tem os gráficos, né? O que é um gráfico de passagem de estado físico? Veja, primeiramente é um gráfico, né, cartesiano. Você tem um eixo Y e você tem um eixo X. No eixo Y você vai ter a temperatura e no eixo X você vai ter o tempo. Aí vamos dar um exemplo aqui. Eu pego um cubo de gelo e acabo de tirar da geladeira e vou pegar um termômetro, colocar no cubo de gelo, bem, e pegar um relógio, né, e marcar o tempo. Aí no tempo zero eu verifico a temperatura, né? Aí a temperatura vai aumentando e eu vou marcando essa temperatura. Aí para cada valor de tempo eu vou ter um valor de temperatura, tá bem? Então, ó, isso aqui a temperatura vai aumentando, né? Como vocês vão ver, ó. Então isso aqui se chama aquecimento. Já aqui, ó, é o gráfico de resfriamento, que você vai diminuindo a temperatura. Você tá vendo aqui, ó, que a temperatura ela vai diminuindo. Aí veja, coisa interessante. Aqui nós temos para uma substância pura, né, gente? Você vai ter duas regiões importantes. Essa primeira região aqui e essa segunda região aqui. São regiões onde a temperatura é constante, tá bem? Aí o exemplo do cubo de gelo. Ele vai aumentando a temperatura só quando, ó, aqui é estado sólido. Só quando chega nesse ponto aqui, ó, o que é que ocorre? Você vai ter a fusão, que é a passagem do estado sólido para o líquido.
Só que essa fusão ocorre a uma temperatura constante. Antes não, antes a temperatura ia aumentando e o tempo ia passando, mas quando chega nesse tempo aqui, o tempo vai passando, mas a temperatura permanece a mesma. Aí por isso que chama aqui o início da fusão e o fim da fusão. Então vai ser um estado no qual você vai ter a água líquida misturada com o gelo. Aqui você só tinha o gelo. Isso vale para qualquer substância, hein? Então aqui você só tinha o gelo. A partir desse ponto você vai ter uma mistura de água líquida e gelo, que é a água sólida. Aí depois acaba a fusão. Você vai verificar que a água fica toda no estado líquido. Só que se você fornecer mais temperatura, ó, for para uma temperatura de 100 graus, a fusão aqui ocorreu a 0 graus. Mas aqui, ó, se você fornecer 100 graus, o que é que vai ocorrer? O estado líquido vai começar a passar para o estado de vapor. Ou seja, você vai ter uma mistura de estado líquido com estado de vapor, numa temperatura constante também, ó. Por isso que essa outra região é importante. E depois o vapor, toda a água líquida vai para o estado de vapor. Então veja, isso aqui é de suma importância, porque uma substância pura, ela sempre vai ter essas duas regiões, independente se for aquecimento ou resfriamento. Aqui é o resfriamento. Você começou no estado de vapor, aí você começou a resfriar esse vapor, ele começou a condensar, né? Então depois, ó, aí ficou uma mistura de estado de vapor e estado líquido, depois ficou tudo líquido. Aí, ó, veja, essa mesma região, aqui é o inverso, né? Então você vai ter duas regiões, né? Onde você vai ter temperaturas constantes, tá bem? Para uma substância pura, tá bem? Aí veja, vamos lá. Aí vamos lá. Você tem aqui um gráfico de aquecimento para uma mistura comum. Mistura comum. A mistura comum, vê que coisa interessante. Se você fizer, por exemplo, você pegar água e sal. Tá bem? Você pega água e sal. O que é que vai ocorrer? A água e o sal, ela vai proporcionar que isso forme uma mistura. Então, essa mistura, ela vai ser aquecida, como aqui o aquecimento, só que você não vai ter regiões aqui onde a temperatura é constante. Vocês vejam que sempre há um aumento de temperatura, mas nunca ela é constante. Então, onde você enxergar onde não há temperatura constante, você já pode afirmar que é uma mistura comum, tá bem? Aí aqui é o aquecimento, aqui é o resfriamento, tá bem? É o mesmo esquema, ó. Você tem água e sal. Vamos dizer que você faça um cubo de água e sal sólido. Congela a água juntamente com sal. Aí o que é que vai ocorrer? Você vai notar que não há temperatura constante. Então aqui você tem um aquecimento e aqui você tem o resfriamento, tá bem? Aí vamos agora casos, né? Você tem uma mistura eutética. O que é uma mistura eutética? Eu vou dar um exemplo aqui. Vocês já ouviram falar em soda? Aquelas sodas de eletrônica. É uma mistura de estanho, né? Que o símbolo químico do estanho é SN, e chumbo. O que é que ocorre? Mesmo sendo uma mistura eutética vai apresentar um ponto de fusão constante. Então a mistura eutética vai ter uma região na qual tem uma só região na qual a temperatura é constante, tá bem? Mesma coisa se você tiver uma mistura azeotrópica. Vou dar um exemplo aqui de mistura azeotrópica: 96% de álcool, né? Opa, deixa eu apagar isso aqui. Pegar uma borracha aqui.
Pronto. Então, ó, uma mistura de álcool, né? Álcool mais água. Deixa eu escrever isso aqui direito. Mais 4% de água. Então é uma mistura chamada azeotrópica, porque ela possui uma temperatura de ebulição constante. Veja a diferença. Na mistura eutética, você vai ter uma única região onde a temperatura de fusão é constante. Já na mistura azeotrópica, você vai ter uma região onde a temperatura de ebulição é constante. Veja, ó, na mistura azeotrópica, você não vai ter temperatura de fusão constante, tá bem, gente? Já na mistura eutética, você vai ter uma temperatura de fusão constante, tá bem? Aí vamos agora aqui para exercícios, né? Ver. Esses exercícios aqui eu selecionei, né? Pra gente tentar aplicar os conceitos que a gente viu. É comum até mesmo entre os químicos o uso da expressão substância pura e substância impura. A esse respeito da análise afirmativa, a resposta é a soma das alternativas. Então veja, a gente vai dizer quem é verdadeiro e quem é falso. E quem for verdadeiro, a gente pega esse valor aqui e soma. Tá entendendo? Aí vê, as expressões são corretas. Ambas as expressões são corretas, porque uma substância pode ser pura ou impura, dependendo como variam suas propriedades. Não, né? Ou uma substância é pura ou ela é impura, tá bem? Então aqui é falso. Vou colocar F de falso. É muito raro encontrar substâncias puras na natureza? Não. Já é muito raro encontrar substância, peraí. Na natureza, né? Substâncias puras na natureza, realmente. É muito raro encontrar substâncias puras na natureza, no meio ambiente, porque geralmente está misturado com alguma coisa. Em geral, os materiais se apresentam na forma de misturas ou de substâncias impuras, verdadeiro. A expressão impura refere-se a um material formado de duas ou mais substâncias, correto, em que uma delas aparece numa porcentagem muito superior em relação à outra. Verdadeiro também, né? A expressão substância pura é redundante, porque se um material não é formado de uma única substância, ele é classificado como mistura. Isso aqui, a expressão é redundante. Redundante quer dizer repetitivo, porque se um material não é formado de uma substância, ele é classificado como mistura. Porque se um material não é formado de uma única... mas na realidade né? Se um material não é formado de uma única substância, ele é chamado de, ou classificado como mistura. Então tá verdadeiro. É só o português aqui que ele tá meio rebuscado. Somente as substâncias puras possuem todas as propriedades químicas, físicas e do grupo constante e invariáveis. Uma substância pura vai possuir todas as propriedades químicas e físicas e de grupos constantes e invariáveis. Por exemplo, uma substância pura ela vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição constante, nunca vai variar. Tá bem? Então, verdadeiro. Aí você somaria 2 com 4 dá 6. 6 com 8 dá quanto? Dá 14, né? Isso. 6 com 8. E 14 com 16 dá 20. Então, a resposta aqui seria 20. Aí vamos ver aqui essa última questão. Os gráficos a seguir indicam a variação de temperatura em função do tempo para uma mudança de estado de agregação dos materiais A, B, C e D. Indique se esses são substâncias misturas como misturas eutéticas ou misturas azeotrópicas e se refere a aquecimento ou resfriamento. Aí é fácil, né? É a aplicação mesmo do conhecimento dele. Aqui é um aquecimento. Então vou colocar aqui aquecimento.
Aqui é resfriamento, né? Ó, aqui é aquecimento porque a temperatura está aumentando. Aqui é resfriamento porque a temperatura está diminuindo, hein? Resfriamento. Tá bem? E aqui resfriamento também, né? E aqui, ó, é um resfriamento também, né? Temperatura sempre diminuindo. Aí veja aqui, ó, você não tem uma região de temperatura constante. Então isso aqui é o que? Uma mistura comum. Aqui, veja, é um resfriamento, mas você tem duas regiões, ó, de temperatura constante. Então isso aqui a gente vai dizer que é uma substância pura. E aqui você vai ter, ó, um resfriamento, mas só com uma região com temperatura constante. E essa região está correlacionada com o que? A passagem do estado líquido para o estado sólido. Então a gente vai dizer que isso aqui é uma mistura eutética. Eutética. Tá bem? E aqui você vai ter o que? Uma mistura azeotrópica. Azeotrópica. Por quê? Mistura azeotrópica. Você tem uma região aqui, ó, onde é a passagem do estado de vapor para o estado líquido, tá bem? Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima aula.